Boa noite, pessoal. Estou aqui gravando pela terceira vez, agora no sistema de gravação de reunião. Tentei gravar no outro aplicativo, não consegui, um outro instalou, não consegui, mas vamos ver se a gente consegue agora. E já falei sozinho durante quase 4 horas, mas vamos lá. Dando continuidade àquilo que nós estávamos falando na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, o mais importante no processo inicial era a questão de saber o que fazer, né, e aí de acordo com isso, as estratégias de como fazer aquilo. Então, assim, tem que ter claro que o conhecimento ele tem que ser de forma estudado. Estudou aquilo, entende, compreende, que tu saiba observar aonde tu estás, ou seja, aquele ambiente onde tu estás, qual escola, ou escolinha, ou clube, né, ou academia, que tu saiba observar quais são os objetivos e as funções relacionadas a isso dos teus alunos, atletas, para que consiga ter uma melhor expressão na forma de estratégia de como vai chegar lá. Tá? Então, tem bem claro, tem que ter conhecimento e tem que saber planejamento. Dentro disso, eu vou deixar disponível para vocês uma das coisas que eu falei sobre, no início das aulas, sobre a questão do estímulo nervoso, que cérebro, essas coisas todas, eu vou deixar no sistema para vocês uma videoaula sobre controle motor, ou a teoria do desenvolvimento motor, né, é um slide longo, que eu vou deixar o link, que ele já está no meu canal do YouTube, o canal do YouTube, e um outro que é a questão do estímulo nervoso, né, desde a questão assim, de neurônios, célula nervosa, né, que é o neurônio, como é que é o funcionamento, maduro, que é quando é o nosso cérebro, né, toda a parte, então fica lá para vocês. Óbvio que isso não cai na prova, é só ter um conhecimento geral que vocês podem fazer para vocês, certo? Então, a continuidade agora que eu vou dar é em relação à primeira parte que nós trabalhamos, evidentemente, após entender como é que é o processo de aprendizagem, questão do cérebro, que são as influências e tendências da educação física, né? Então, vocês estão fartos de saber, vocês fizeram vários trabalhos sobre isso, que existem diversas formas de visualização ou de entendimento como desenvolver as aulas de educação física, né? Vimos aqui, lá no começo, a questão da higienista, ou seja, quem faz essa atividade física é importante para o aspecto físico e moral, isso vem do passado e que foi fortalecido, principalmente na Alemanha, né, anterior ao próprio Hitler, e que veio se desenvolvendo. Daí tem as escolas suecas, a francesa, e assim por diante. Então, a alemã, a sueca, e chegou no Brasil muito forte a educação física interligada com a educação física militarista, que é basicamente a mesma coisa, só que o exercício que tu faz, a tua capacidade de desenvolvimento, né, da própria musculatura, tua capacidade é voltado à questão da saúde e ligada a higienista, né? Higiênico não quer dizer que seja limpo, higiênico que tu tem uma boa saúde. Então, essa idade, né? Essa ideia, que é vitalidade, né? E principalmente exercícios voltados à disciplina, né? Se tu é capaz de realizar movimentos, tu tem capacidade de disciplina, tu controla o teu corpo, controla a tua mente, certo? Depois veio, principalmente após a Copa de 70 no Brasil, com Pelé e companhia, agora quem está na casa, que não está trabalhando, pode estar em casa, ou até deu na Globo, no Sport TV, os jogos da Copa do Mundo de 70, onde que Pelé e diversos outros grandes jogadores fizeram, até hoje, a maior seleção de todos os tempos. E é dessa ideia que o Brasil, de 1950 a 1970, participou de 4 finais. 50 perdeu, 58 ganhou, aliás, 62 ganhou de novo e 70 ganhou de novo. Então, o país que tem capacidade, somando a isso, em 66, 68,
a seleção brasileira de basquete foi campeã pan-americana e foi um destaque. O voleibol chegou as primeiras vezes às finais, não ganhou, mas nos esportes coletivos o Brasil estava forte. Então, essa ideia que esporte ocupava o pessoal para não pensar em política, não pensar em socialidade, né, na nossa sociedade, o esporte foi introduzido na escola, não só na escola, em vários lugares, vários projetos, para as crianças ficarem realmente ocupadas e, quem sabe, era uma mudança na possibilidade da criança ser algo a mais, né? Sair da pobreza ou sair da marginalidade, assim. Então, foi muito forte essa questão da esportivista. Bom, óbvio que quando umas pessoas foram para a parte mais esportiva, entraram várias tendências pensando, não, a recreacionista ela é importante, porque vai acolher todos os outros que não são atletas. Porque o atleta tira uma meia dúzia, mas o restante tem que brincar, que era importante brincar. Então, a educação física recreacionista é aquela justamente que a gente conhece bastante, que o professor só faz brincadeira, sem grandes objetivos, e na realidade ele acredita que fazendo diversas atividades, as crianças vão se desenvolver por conta própria. E isso nós temos que entender uma coisa. Essas crianças que faziam essas atividades na escola, nas praças, campinhos, etc. e tal, elas tinham um grande benefício que era o tempo livre. Quando a criança não estava em escola, quando a criança não estava em escolinha esportiva, alguma coisa assim, no seu tempo livre ela brincava. Brincava onde? Na rua, no pátio, subindo árvores, entrando em campos, inventando brincadeiras, diversas coisas assim, ou seja, desenvolvia a parte motora e a parte de criatividade. Ou seja, as crianças, por brincar bastante, se desenvolviam. E o que os professores pensavam? Não, vamos só brincar com eles, porque isso vai ajudar a desenvolver. Aquele que é mais quieto, vamos lá. Então, essa tendência em grande objetividade. O importante é que todos tenham desenvolvimento a partir de diversas brincadeiras. Essa é recreacionista. Que alguns ainda acreditam até hoje, não é importante as crianças brincarem. Quando o professor pega a bola e larga, é óbvio que vai ser um recreacionista, mas não dirigida. Tá? E aquele que só faz brincadeira sem lógica nenhuma, que eu vejo vários estágios, não tem planejamento, não tem uma ideia do que trabalhar. Então, por isso, entrou agora a questão das abordagens de como desenvolver os conteúdos e o seu entendimento sobre sociedade, certo? Dentro disso, óbvio, as concepções humanista, fenomenológica, psicometricidade, jogos cooperativos, cultural, desenvolvimentista, interacionista construtivista, crítico superador, sistema crítico emancipatório, saúde renovada e PCNs, né, que hoje já é BNCC, certo? Então, aquelas nas quais que mais se destacam são essas, a psicomotricidade, que vem de um trabalho lá do início do século, que lá na década de 30, 50, veio se estruturando, tem todo um pensamento em cima de uma lógica sobre desenvolvimento, né? E entra a psicomotricidade, psico relacionado a toda a ação cerebral de conhecimento, de relações, de compreensões, e a parte motora, que não se separa uma coisa da outra. Ou seja, o meu movimento vai influenciar a minha cabeça vai influenciar no meu movimento. Tipo, se vocês estão subindo uma escada de 3 metros, vocês olham para baixo, 3 metros é tranquilo. Agora, sobe uma escada de 50 metros. Já entra o pânico, o pavor, ou seja, o cérebro está atuando sobre o próprio corpo. Depois eu entro mais, vou passar uma a uma. A desenvolvimentista vem dos princípios sobre o desenvolvimento, é importante as crianças desenvolverem habilidades, né? E essas habilidades têm uma lógica de aprendizagem, certo? De uma progressão. Tá? Ou seja, o corpo, ele é importante, que o corpo é uma parte da matéria a ser desenvolvida, né? Seja na escola, seja no dia a dia. A construtivista, ela teve o caminho inicial, né, igual da psicomotricidade, cada um foi para um lado, mas a construtivista voltada a Piaget, depois, muitas coisas da nossa área, em função do Vygotsky,
né? E construtivismo é construção do conhecimento, né? Ou seja, se constrói. O professor não é aquele que vai trazer as coisas, vai ensinar como é que se faz. A criança vai interagir com aquilo ali, a criança vai pensar sobre aquilo ali, né? Então é uma coisa que ela vai ser ajudada a construir seu próprio conhecimento. Bom, depois veio as críticas, né? A crítica superadora, a crítica emancipatória, a própria saúde renovada e as antigas PCNs, que são os BNCCs. Essas não trabalham diretamente a questão do corpo, elas trabalham através do movimento, da corporalidade, para que diversos temas relacionados, seja a questão sociais, culturais, de performance, sejam ali discutidas, analisadas em prol de uma sociedade que melhor saúde mental, né, para entender essa sociedade e alguma significado de uma alteração ou mudança na forma de vida, certo? Então, como eu disse ali, a psicomotricidade já veio de um todo, começou lá, também todos os pesquisadores, como é que se dá o desenvolvimento, principalmente cerebral, e aí um livro na década de 70, que de um estudo de 20 anos, Jean Lebouche, ele trouxe a teoria da psicomotricidade, ou seja, educação física psicomotora. Então, é o nome que entrou em cima disso aí. Bom, as crianças se relacionam, né, e para entender a psicomotricidade é a questão motor, psíquica, né, e social. Motora, ação, movimento. Psíquica, a relação com as coisas, pode ser o medo, a ansiedade, mas a aglutinação, a reflexão, e a questão social, que é se dar ou entender o contexto, pode brincar sozinho, mas pode brincar dentro de um grupo. Então, essas relações, sempre que eu falar psicomotricidade, tem que estar relacionadas a essas questões, voltada ao corpo e movimento, certo? Bom, a parte construtivista, que é aquela Piaget, Vygotsky, é através da questão da construção. Mas de que forma seria estrategicamente falando isso? Geralmente é através da ludicidade, né? Ou seja, vai brincando e a criança vai se desenvolvendo. Nada isso difere, porque começaram juntos, com a questão da psicomotricidade. Ou seja, a psicomotricidade, ela também é a questão da ludicidade. Na psicomotricidade, ludicidade, ou seja, o brincar vai desenvolver as crianças, certo? E aí, agora, eu pulei, voltando, é a questão da desenvolvimentista, né? Vários autores falaram da questão motora, né? Como se dá o processo de aprendizagem motora e desenvolvimento no nosso organismo, porque isso vai estar de acordo com o próprio cérebro. O autor que mais destacado agora, desde a década de 80, anos 90, é David Gallagher, né, o Gallagher para alguns autores, mas que trabalha em 4 níveis. Lá para quem tem maior conhecimento, aquele arquivo que eu falei que vou deixar, a teoria de desenvolvimento motor, trabalha bastante essa questão dos 4 níveis, ou as 4 fases de desenvolvimento motor. Mas aí que o grande objetivo é voltado à aprendizagem, ao desenvolvimento de habilidades. Como é que se dá a essa aprendizagem? Que é em progressão, pouco a pouco, né? É a habilidade que ele se desenvolve pouco a pouco, e está relacionado com o quê? Relacionado com a biologia do organismo, ou seja, à medida que o meu cérebro, né, a partir da minha parte hereditária, ele está amadurecendo, vai me possibilitando ser desenvolvido. Essa possibilitação ser desenvolvido é de acordo com estímulos geralmente externos. E ainda, a terceira vertente é que, se o meu organismo deixar, ou seja, uma parte musculoesquelética, né, deixar, eu realizo diversos movimentos. Tem gente que tem problemas, uma coisa assim, não consegue realizar movimentos, então não vai desenvolver daquela forma. Tá? Ele trabalha muito com padrões de movimento. Né? Padrões de movimento é aquilo que tudo que foi estudado que o meu corpo permite fazer, que pode ser atirar um objeto, quicar um objeto, correr, caminhar, assim, é que todos nós fazemos, isso são padrões de movimento.
Aqueles movimentos que são específicos de uma modalidade esportiva, de uma dança, de uma ginástica, de uma coisa assim, acaba sendo movimentos especializados, que é acima desses padrões normais. Então, o objetivo aqui é desenvolvimento de habilidades, controle motor, certo? A crítico-superadora, que tem um coletivo de autores atrás disso, e um dos mais destacados é Libânio, né? Ela entende que, através da dança, da ginástica, das lutas, do próprio esporte ou da parte recreativa, se desenvolve conteúdos ali com aspectos ou relevância social, certo? Então, como eu falei lá, é a questão assim, eu quero trabalhar racismo, então vou fazer jogos, brincadeiras, atividades, lutas, etc., onde eu vou provocar, né, questões relacionadas à questão de racismo, a própria cooperação, a questão de performance. Eu vou fazer atividades onde alguns alunos vão se destacar em termos de performance, e vou discutir, isso aqui é bom nisso, mas aquele é bom ali, entender o ganhar, o perder. Então, são vários processos sociais de discussão, a própria questão do menino, menina, respeitar, sobre outros aspectos até sobre saúde. Então, tudo é trabalhado através de jogos e brincadeiras. Os conteúdos não é o específico, não tem uma relevância no aspecto motor, que nem o desenvolvimentista. Aqui o aspecto é essa questão social-cultural, certo? A crítica superadora, claro que tem aspecto social, óbvio, mas é o entendimento da cultura. Como assim cultura? A cultura é que o dinheiro é importante na sociedade. Mas se tu trabalhar com a cabeça das crianças, as crianças vão valorizar menos o dinheiro e dar mais importância para uma vida mais social. Essa é uma forma de trabalhar a cultura que está aí. A questão do corpo modelado. A beleza hoje impõe que tenha uma barriga tanquinha. Mas quem é que disse isso? É a tendência atual, que no passado foi a beleza feminina, a masculina eram diferentes. Fazer as pessoas terem crítica em relação a isso, né, e entenderem não só o aspecto atual, mas a questão, a beleza é hoje, mas tem todo um reflexo histórico de todo o desenvolvimento de uma sociedade. Então, a crítica superadora, ela trabalha justamente dentro dessa intenção. Como que ela trabalha? Da mesma forma que a anterior, que é a crítica superadora, a crítica superadora, né? No aspecto jogos, brincadeiras, dança e assim por diante. Tá? A própria que fala da cultura, né? Tá? O esporte, a dança, a ginástica, o jogo, lutas e assim por diante. Certo? Eu quis falar aquela hora é a crítica emancipatória, né? Essa questão, o que é emancipatória? É sair do seu pensamento, sair do sistema social que te aprisiona. Então, tu vai te emancipar à medida que tu vai ter crítica ou compreensão melhor do mundo. Entender como é que se dá os processos, né, de cultura, de formação de uma ideologia. Então, as atividades são feitas para que tenha um questionamento dessas questões, certo? Já a saúde renovada é voltada à questão da saúde, a questão de fazer atividades onde tem um entendimento fisiológico, tem um entendimento de importância para a prática. Então, quase uma volta à questão higienista, né? Mas a ideia é trabalhar com projetos disso, não são coisas estanques, são projetos. Tá? Os PCNs, e hoje já vou falar depois no BNCC, é a questão que não, a educação física deixa de ser uma coisa física para ser uma questão cultural. Então, voltado ali, a crítica emancipatória, a crítica social dos conteúdos, as outras críticas sociais, para entrar, então, agora numa política nacional, onde a educação física sai de contexto. Agora, linguística, ela faz parte da expressão, né, da expressão linguística, que corpo é uma forma de expressão. Então, essa é uma coisa importante. Bom, então aqui eu coloquei a abordagem, né, estacionista, esportiva, desenvolvimentista, psicomotrista, construtivista. Qual é a finalidade? A tradicionalista esportiva é a performance. Quem joga melhor, quem faz melhor, as coisas todas. Né? Enquanto a desenvolvimentista é a questão de desenvolvimento
motor. Então, precisa adaptar o que eu tenho antes para ter a aquisição. Então, houve uma adaptação. E isso que eu tenho que estar na cabeça. E eu vou focar para que a criança possa se desenvolver. Isso é desenvolvimentista, desenvolver, se adaptar. A psicomotrista é a questão voltado a uma reeducação e educação. A finalidade é que se aprenda brincando, aprenda a ludicidade, aprenda as relações. E construtivismo, óbvio, pelo nome, é construção do conhecimento. Temática principal, esportivista é esportivização, em relação ao desenvolvimentista é habilidade motora, né, e seu próprio desenvolvimento. A psicomotricidade é consciência corporal, e a construtivista é consciência através do conhecimento, ou seja, construir o conhecimento. Então, em termos de conteúdo, atividade física e iniciação esportiva, estágios de habilidades, ou fases de habilidades. Aqui são os conteúdos que trabalham para a compreensão da consciência corporal, e a forma de trabalhar aqui são jogos simbólicos e algumas regras construídas com eles. Certo? Vai construindo, eles vão entendendo e vão ajudando a construir cada uma delas juntas. Então, não tem um conteúdo específico dentro disso. A estratégia, metodologia, aqui é exercício, né, através de técnica. Aqui também são aulas dirigidas, aulas de exercício através de exercício, e aulas dirigidas não precisa ser necessariamente exercícios, mas vai trabalhar com a técnica. Aqui na psicomotricidade, a parte relacional, quer dizer que o professor não ensina diretamente, ele vai preparar o ambiente todo de trabalho, né, vai dar um tema, né, a própria criança pode desenvolver esse tema, né, e seguir adiante. Como assim? Eu posso preparar uma sala inteira com vários objetos estranhos, boto uma música estranha e digo que eles estão na Lua. E deixa diversas atividades, brincadeiras ou brinquedos ali relacionados com o chão, e eles botam várias crianças ali, e eles vão se relacionando em um e outro, e óbvio que eles começam a interagir entre uns e outros, os próprios brinquedos, a própria sala, já a questão eles reescutaram que é a Lua. E aí o professor vai lá, que tu está brincando? E começa toda a discutir aquela relação ali. Na fase funcional, pelo próprio nome está falando, o professor dirige a atividade. Quero ver quem consegue jogar a bolinha para cima e pegar. Tá? Só que eu não digo qual é a técnica. Eu não faço a progressão de como é técnica, que nem é desenvolvimentista e esportiva. Eu não digo, agora coloca o pé, agora tu faz isso, agora tu faz isso. Não, aqui eu deixo a criança resolver o próprio problema. Muito parecida desse negócio, que é através dos jogos de brincadeiras, a construção também é em cima dos problemas. Aí, um pode ensinar uma criança, ensinar outra criança, porque eu boto uma tarefa, eles tentam resolver, né, em duplas, né? Aí eu junto duas duplas e um diz como é que resolve para o outro. Eles começam a interagir, por isso que é construtivista interacionista, em alguns casos, né? Então, vão interagir, vão construir conhecimento, vão me explicar o que eles estão fazendo, e eu vou estimulando isso. Bom, a avaliação é uma coisa importante, né? Óbvio, se a finalidade é performance lá na tradicional, a avaliação é performática. Quem consegue realizar aquilo ali ganha mais pontos. Quem conseguir fazer 10 cestas ganha mais pontos. Na desenvolvimentista, é o nível que a habilidade ela está. Conhecendo as fases de Galahu, no nível de padrão de movimento, se ela está na fase inicial do correr, durante as atividades que eu fiz e ao final delas, cheguei e avaliei e ela está no nível elementar ou até maduro, quer dizer que ela melhorou. Se ela melhorou seu nível, é a minha avaliação. Na psicomotrista é a relação dentro da atuação que ele teve, se ele aumentou a sua consciência do próprio corpo. Se eu faço atividades de lateralidade, né, e consegue usar um braço e consegue usar outro braço de forma funcional, e antes eu só usava a dominante, ou seja, melhorou a consciência sobre aquilo. Então, houve um crescimento da consciência corporal. Na construtivista, o processo é justamente isso. Se consegue resolver problemas, se consegue construir ou discutir aquilo, ou entender aquilo. É quase praticamente uma autoavaliação. Como é que foi para ti? O que tu fizeste? E tua observação vai conversando com ele e vai vendo como é que foi o próprio crescimento. Certo? A tradicionalista é fisiologia, a desenvolvimentista é fisiologia, também é a base do conhecimento, e a construtivista é
é justamente a psicologia, entendimento sobre o processo, né, sobre isso, certo? Aí, nas novas, que são chamadas de progressivas, a crítica emancipatória, a crítica superadora, a sistêmica e a cultural, é muito mais em função da transformação social, que é a crítica superadora e a sistêmica, e na reflexão de uma crítica. Então, não deixa de ser também uma transformação, mas aqui é focado justamente na crítica, na reflexão, certo? E na cultural é justamente a valorização das diferentes, como nós somos importantes, somos diferentes, somos importantes nas formas de entender, e eu tenho que compreender o outro da mesma forma que ele tem que me compreender. O que eu gosto de comer, o que eu deixo de fazer, eu tenho que entender o outro, porque o mundo é feito por pessoas diferentes, e dessa forma de pensar diferente constrói a pluralidade. Então, assim, na temática principal é transcendência, na crítica superadora é a questão da própria cultura corporal, né? Mesma coisa é sistêmica, vocês vão ver que várias coisas vão bater lado a lado, vai uma coisa diferente lá embaixo, que é filosofia e sociologia, e a cultural corporal, óbvio que é a cultura corporal. Na crítica emancipatória, ele é focado em várias atividades, mas principalmente em atividades pré-desportivas e esportistas. Quase um gancho da esportivista, né? Só que para usar como estratégia, por quê? Porque eles gostam de fazer esporte, as crianças, adolescentes gostam de fazer esporte, ou gostavam um tempo atrás de fazer esporte, então eu uso isso para trabalhar as coisas questionais, as relações numa sociedade. Tá? A crítica superadora e a sistêmica, eles utilizam como estratégia não só o esporte, mas também o jogo de recreação, né? A dança, ginástica, lutas e assim por diante. Né? Aqui, na sistêmica, menos a questão das lutas. Né? Eles acham que luta pode entrar ou no jogo ou no esporte. Então, é uma coisa diferente. Aqui é uma questão mais histórica, mais cultural, e usando também jogo, esporte, lutas, dança e ginástica. Então, todos esses aqui usam atividades como estratégia, e aquilo que é trabalhar dentro dessas estratégias são chamados de conteúdos. O que tu vai trabalhar? Através do jogo, do esporte, da dança, que é a crítica, que vai transformar em conteúdo. E aqui todas são vivências, né? Aqui é vivência reflexiva, na cultural é vivência de técnicas corporais para entender o corpo, e aqui eu vou tematizar uma vivência, né? Que eu deixo para praticar e depois reflito, e aqui eu provoco, através de uma dança, uma dinâmica, um tema, e aí depois eu faço a discussão. Nesta aqui, a avaliação é muito voltada à observação, tanto do professor, né, uma questão de contextualização, ou uma questão de sistematização, que também podia entrar um pouquinho nessa cultural aqui. Como assim? O que a criança percebe e houve desenvolvimento, mas é um desenvolvimento voltado nessa vivência, se ela participa ou não, na própria dimensão da crítica dela, e muito voltado depois lá nas provas, as coisas todas, é se ela compreendeu as coisas, relações sociais dessa vivência, aquilo, etc. Quase que um autoconhecimento, aquelas perguntas, o que você acha que aconteceu tal coisa? Por que você acha que aconteceu tal coisa? Né? Como você se vê dentro do processo? Como isso mexeu contigo? Então, quase uma autoavaliação, praticamente uma autoavaliação em relação a isso. Né? Então, aqui, sociologia, a filosofia, sociologia e antropologia. A questão é entender como é o processo de desenvolvimento humano ao longo do tempo, né? A sociologia, a questão societal, ou seja, como é que são as dinâmicas dentro de uma sociedade, de leis, benefícios, as coisas todas, as relações existentes, e a filosofia, a compreensão de qual é o pensamento empregado na sociedade. Né? Livro básico e alguns autores, certo? Ainda nós temos duas, que é saúde renovada, em função da manutenção da aptidão física, estilo de vida ativo, sobre questões fisiológicas, fazendo exercício ou até estudando, né, questões teóricas, né, e justamente desse conhecimento, dessa vivência, tem uma avaliação, e até às vezes a avaliação física daquilo que é feito. Já o BNCC
é quase uma capitulação dessas que estão aparecendo aqui, que é a crítica emancipatória, superadora, sistema e cultural, né? Então, a introdução da cultura do movimento, é a pluralidade cultural, eu tenho os conteúdos relacionados a atividades que eu uso como estratégica, esporte, jogos, lutas, atividades rítmicas, expressivas, assim, né? Para chegar onde? Estratégia é vivência. Para quê? Como que eu vou avaliar? Participação e transformação. Como que tu pensava isso, o que tu fazia aquilo, e agora como é que tu pensa? Uma autoavaliação em si, e só que com a visão do professor também, certo? Então, essas foram relacionadas à questão da aprendizagem, as ideias vinculadas a isso, certo? Então, nós vimos ali, em vários testes, várias coisas que vocês fizeram, olharam para o ensino médio, olharam para séries fundamentais, como que os professores de vocês trabalhavam. Muitos dos professores de vocês trabalhavam ou recreacionista, ou esportivista, ou dando bola, ou fazendo exercícios, ou ainda quase uma saúde renovada, mas era mais voltado higienista, ou seja, vamos correr agora, 5 minutos de corrida, alongamento, aquecimento, corre para lá, corre para cá, faz, tá, agora é a hora da bola, faz um exercício e agora é da bola. Então, não tinha um aprofundamento sobre as questões sociais. E sempre quando falta alguma coisa, vem um outro grupo fortalecido e dizer, lá não tem reflexão, nós precisamos refletir. E aí vem, contudo, as questões sociais e culturais, as questões, a linha voltada à parte de progressão, ou progressista, na realidade, das ações. Ou seja, sair do elemento somente físico, só elemento performático, que é o esporte, que é a ginástica, e vamos para elementos de reflexão. Então, essa é a compreensão que vocês têm que ter. Porque se vocês olharem as escolas do Estado que trabalham, são, geralmente, se não houve uma discussão interna da escola, é progressista, já está nessa nova. Se vão trabalhar BNCC em escolas particulares, escolas do Estado, escolas do município, ela já é uma linguagem mais cultural. Quem trabalha em escolinhas esportivas, óbvio que vai trabalhar a linha esportiva, mas não se esqueçam que essa linha esportiva tem um conhecimento anterior a isso, que é sobre o desenvolvimento de habilidades. Compreender a idade da criança, como vai ser desenvolvido aquilo, a forma de progressão de tarefa em tarefa e assim por diante. Então, tem que compreender o desenvolvimento motor. Não basta simplesmente a pessoa achar que só por conhecer o esporte, ou saber jogar, vai ser um bom professor. Então, tem muitos erros nessas escolinhas esportivas, bases que estão alterando, que ligas profissionais, tanto de vôlei, basquete e futebol, que pegavam somente os ex-atletas para ensinar, achando que o conhecimento daquela pessoa, que foi geralmente empírico, ele podia aplicar e ensinar os outros. A gente sabe que isso não funciona. Às vezes, as pessoas que sabem muito não sabem passar. Enquanto tem outros que sabem alguma coisa e passam muito melhor, e principalmente coisas básicas de conhecimento. E aonde que vocês podem se encaixar, tendo conhecimento, tanto na escola como fora da escola. Eu vejo muito a questão de dar aula na ginástica em academia. E aí, chega lá, uhul, vamos lá, vamos pular, vamos pular. Só que aí, muitas pessoas desistem, porque não estão acostumados naquele ritmo, ou não tem aquele objetivo. Tu precisa conhecer os teus alunos, precisa saber o que tu vai trabalhar, aonde tu vai chegar, qual é o motivo daquilo ali. A gente quer fazer power, power. O professor quer fazer power, não os alunos, né? Algum outro querem. E aí tu vai power, 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 power. Power é só para quem está já a 1000. Então separa as aulas. Os power, que já estão com conhecimento, e os iniciantes. Frequência cardíaca, os processos metabólicos de recuperação, essas coisas, tu tem que ter esse conhecimento para poder planejar as tuas sessões, aulas. Tu acha que uma aula de yoga, ela também tem todo o conhecimento para ser colocado? Que tipo de exercício, de que forma para fazer exercício, quantos segundos geralmente em cada exercício para a questão do alongamento, flexibilidade, relaxamento e assim por diante. Tu tem que ter conhecimento e saber planejar cada isso. Eu faço lá o que eu quero. Não é bem assim, certo? Então, eu tenho que ter esse conhecimento de mercado, porque muita gente não entende as abordagens do conhecimento.
E hoje, como se fala muito na escola de BNCC, alguns até estão se ligando por aí, mas tem outros que não estão nem aí. Eu dei 4 cursos sobre BNCC em escolas particulares. Os professores, não. Só me diz o que é o básico que eu tenho que fazer, porque eu não vou alterar muito as minhas aulas. Então, tem em todas as pessoas tem a questão assim, eu conheço assim, para mim, bom é assim, tá ótimo. Então, vocês que estão pensando em entrar no mercado, é bom ter uma visão maior sobre tudo isso, um conhecimento maior para discutir com a diretora de igual para igual, a coordenadora pedagógica, para elas, tá, o professor de educação física tem todo o planejamento, e está pedindo material para mim, então vai lá e dá material. Geralmente, a escola não tem material, a escola não tem material, porque o professor não se organiza, a escola olha para aquilo ali, que é uma prática esportiva, um recreacionista, diz, não tem valor, vou comprar mais livros, tem mais valor, que comprar material esportivo, que é bem mais caro e é só para fazer lazer. Não, tem que mostrar conhecimento, tem que mostrar que tem toda uma linha pedagógica de entendimento sobre educação, um processo de aprendizagem que é importante. Vocês podem ver nos estágios de vocês, quem está fazendo estágio, que faltou o professor de matemática, tem aquela turma, passa lá para a educação física, o professor junta com a outra e faz esporte. Eu nunca deixei que acontecesse comigo, porque antes eu já, no meu planejamento, já falava, eu sentava com o coordenador pedagógico, então na hora a pessoa faltou o professor, ela prefere passar um vídeo que entregar a turma para mim. A não ser se não tem mais nada o que fazer, né? Mas é esse entendimento que nós temos que ter. E aí, então, já que nós estamos falando BNCC, né, vamos aqui. Então, vamos... só para compreender, é uma base nacional comum curricular para todo o Brasil ter mais ou menos a mesma lógica de aprendizagem, certo? E óbvio que já que cada local tem uma ideia, uma percepção diferente, porque vai pegar crianças lá do Amazonas, não vão ter as mesmas práticas sociais ou culturais que aqui do Rio Grande do Sul, mas que tem alguma lógica dentro disso tudo. O que nessa idade se trabalha? O que nessa idade, nessa turma, nessa idade, deve se corregar? Qual é o pensamento dessa educação física? Para não ficar totalmente separado. Por isso, se criou as unidades temáticas, criou uma lógica dessa importância do BNCC. Então, dentro daquilo que nós já vimos nas progressistas, que através de jogos e brincadeiras, através da dança, através das lutas, da ginástica, esporte, e de acordo com alguma faixa etária, aí entra já a aventura, vocês vão tematizar, vocês vão trazer vivências para que se possa discutir, se possa relacionar. A grande jogada aqui, que alguns não entenderam, não é pegar e trabalhar dança tecnicamente, ou lutas tecnicamente, ou vou trabalhar uma ginástica olímpica lá, performática, o esporte, vou dar técnica, a aventura, eu vou trabalhar como que a criança vai usar aquela técnica. Não usa técnica nenhuma. Os jogos, as danças, a luta, a ginástica, o esporte, a própria aventura, elas são como mais estratégia para chegar a uma crítica, a um entendimento, um aumento da consciência sobre aquilo que se faz nas suas práticas corporais. Conhecer seu corpo, conhecer e respeitar o corpo dos outros, conhecer como é que funciona uma sociedade, do ganhar, do perder, do toque, do feio, do bonito. Então, isso é importante. Então, aqui são estratégias. Como assim estratégia? Eu posso pegar uma temática e trabalhar essa temática com um jogo, com uma brincadeira. Na outra aula eu faço uma dança, na outra aula eu faço luta, na outra eu faço uma ginástica, na outra eu faço um esporte, ou até aventura, dentro daquela mesma temática. Eu vou relacionando, porque isso acaba sendo estratégia dentro disso aí. Óbvio que para aquela dança qual é aquela dança, qual é o meu objetivo com aquela dança? Que vai ser o meu conteúdo trabalhado. Aquele meu jogo, que jogo que eu vou fazer para desenvolver tal temática, vai ser o meu objetivo. A luta, qual luta que eu vou usar? De que forma eu vou usar aquilo ali? O que eu quero com aquilo? Eu preciso refletir tudo isso. Não é chegar na hora assim, eu vou, sei lá, hoje está chovendo, vou fazer uma brincadeira em sala de aula. Fez uma brincadeira e eu dei o xadrez. Que xadrez não deixa de ser esporte, mas fez como uma brincadeira. Xadrez, uma dama, assim.
Aí outro dia está um sol bonito, vou fazer ginástica na rua, vamos mandar correr. Mas qual é a lógica entre aquela ginástica e aquela brincadeira? Tem que ter uma lógica, precisa ter um profundo conhecimento daquilo que você está fazendo, certo? Dentro de esporte, ainda nós temos aqui 7 coisas diferentes. Esportes de marca, esportes de precisão, esporte técnico combinatório, esporte de rede ou parede, história de campo, né, história de fazer combate. Eles organizaram as modalidades esportivas dentro de 7 pensamentos, né, que tem que se desenvolver esses pensamentos ao longo da escola, certo? Então, por exemplo, esporte de rede ou parede. Pô, nós temos ali o tênis, tem voleibol, tem badminton, né, o squash. São várias modalidades esportivas, tem que ter a lógica. Aí tu pode fazer jogos pré-desportivos, pré-esporte, utilizando mão, raquete, braço. Pode construir regras novas, não precisa bater em todas as regras, porque o objetivo não é a regra, é o desenvolvimento e a crítica em relação àquilo ali, né, de como se desenvolve. Então não precisa saber, hoje eu vou dar regras de voleibol, que o aluno saiba, vou dar uma aula teórica sobre regras de voleibol. Aí eu digo assim, mas por quê? Por que vai fazer regra de voleibol? Tu pode, enquanto está jogando, desenvolver, e aí depois numa aula pode comparar a diferença do voleibol para o tênis. Porque o voleibol, a base do desenvolvimento em 1895, feito tênis. O Morgan levantou a rede de tênis, usou a mesma quadra do próprio tênis e usou o elemento que é bater na bola. Que esse bater na bola, enquanto ela está no ar, chama-se voleio. Não deixar cair no seu campo e cair no outro. É a base. Né? E usou a bola, aliás, a câmera da bola de basquete. Tu pode desenvolver tudo isso. E o basquete? O basquete, os caras catando, acho que é pêssego ou maçã, né, acertavam em cesta e começaram aquelas brincadeiras. Quem consegue acertar, quem acertar mais, mas quero ver acertar. E começou essa questão de acertar na cesta. Inclusive, então, aquele aro foi conhecido como cesta de basquete. Né? Basquete é a própria cesta, né? Então, é pensar o processo, como se deu esse desenvolvimento, entendendo a parte histórica, mas não batendo histórica, é que o aluno tem conhecimento, uma vivência daquilo, a construção daquilo, para que ele possa desenvolver a sua vivência e relacionar tudo a isso, certo? Isso se dá o quê? Que o aluno compreender a origem do seu próprio corpo, mas através assim, por que em algumas escolas, né, os grandes batem nos menores? Como que algumas escolas acham que o branco é mais importante que o negro? Algumas escolas, aquela guria que tem um corpo bonito, né, mais definido, a beleza está voltada à definição hoje, essa aí eu vou deixar vaga passar aqui na minha frente. Que interesses são esses? Compreender, trabalhar isso. Né? Então, para isso eu preciso o quê? Preciso planejar. Né? Planejar o quê? Estratégias. Né? Para que aumenta o quê? A cultura. Né? Que para que aumentar a cultura? Que consigo compreender a minha vida, né? Porque geralmente tem uma criança que pela estrutura dela, ela tem mais gordura corporal. É feia. Por quê? Se fosse 1800, ela seria a mais bonita de todas. Porque naquela época, a gordura, ou a pessoa branca, era o sinônimo de beleza. E as magras, essa passa fome, essa é isso, essa é aquilo, é feia. Né? Como na década de 50, se tinha quadril largo e seios fartos, era bonito. Podia ter um rosto lindo, mas não tinha seio, né? Era pequeno os seios, o quadril era menos alargado, era feio. Não basta ter o rosto bonito. Então, as relações de beleza, entender como é que é o processo e compreender que cada um corpo é diferente do outro, não depende dela, certo? A questão do consumo. Eu como McDonald's, então eu tenho mais dinheiro que tu e sou mais importante que você. Então, essas questões são relacionadas à parte do corpo. Porque tu é isso, tu é aquilo.
trabalhar com isso. Então, identificar as formas de preconceitos e discriminações, inclusive na prática performática. Eu consigo dançar, tu não consegue dançar, então entender isso tudo, certo? Então, no geral, interpretar e recriar os valores e sentidos atribuídos às práticas corporais, que acabamos de falar, reconhecer as práticas corporais na formação da identidade, usufruir dessas práticas para potencializar contextos de lazer, a parte da questão social e promoção de saúde, que hoje é muito em voga, e reconhecer o acesso às práticas como direito cidadão. Então, eu tenho que entender que todos têm que fazer isso. E aí entra o quê? Tem aquele cadeirante, que eu vou adaptar as atividades para ele participe. Tem aquele que tem algum problema, alguma deficiência, outra física, de caminho de forma diferente, ou tem aquele que é muito alto, que é muito baixo, que todo mundo pega no pé, porque é diferente, e eu tenho que fazer todos entendam que é uma coisa normal, que as pessoas, pode ser mais alto, mais baixo, as coisas todas. Então, esse entendimento cultural é importante. Aí nós estamos agora a questão do primeiro e segundo anos, e terceiro e quinto ano do ensino fundamental, séries iniciais, dentro de brincadeira e jogos. Aqui é a questão, trabalhar questões comunitárias, regionais, daqui. Em terceiro e quinto ano, aí é a questão do Brasil e do mundo. Então, tem uma contextualização que é para primeiro e segundo ano, terceiro e quinto ano, e assim por diante. Então, dentro das brincadeiras, que jogos eu vou fazer, que estão presentes no dia a dia? No esporte, os de marca, ou de precisão, do dia a dia, ginástica geral, as danças também. Então, aqui tem 4 coisas que eu posso trabalhar de primeiro e segundo anos. A criança ter consciência que o seu corpo é capaz de fazer aquelas atividades, ter aquelas vivências e ter aquela reflexão, para que ela possa desenvolver a questão física e moral dentro daquilo que está fazendo. E já amplia mais terceiro ou quinto ano. Aumenta mais, que entra as de aventura agora no fundamental séries finais. Aumenta a quantidade de esportes, entra até jogos eletrônicos, e como após o estirão e a preocupação com a estética, essas coisas todas, entra a questão do condicionamento físico para a vida. Então, trabalhar as questões fisiológicas, as questões do entendimento, por que emagrece, como emagrece, por que acontece isso comigo, por que é diferente nela. Então, entender esse processo, porque é a questão da conscientização. As danças, as lutas do Brasil, lutas no mundo e assim por diante. Então, aqui eu trouxe o exemplo que eu dei na aula passada, na aula que eu trabalhei com isso, que é embate, ou seja, o terceiro e o quinto ano, a minha temática é um embate, as coisas diferentes posso ter. Então, você vai fazer uma brincadeira. Eu fiz o chapeuzinho, e eu contava do vermelho, que um contra o outro tinha que pegar um objeto. Na tela, que você lembra na aula, era levantar o braço ou falar alguma coisa, escrever alguma coisa. Então, sempre uma competição, eu vou fazer o melhor de mim, mas se eu ganhar, o outro for o melhor, eu tenho que compreender isso, que o outro compreender isso. A brincadeira de pega-pega, que é um embate, eu vou pegar ele, vai fugir, depois ele vai me pegar e eu vou fugir. Então, os valores que eu estou trabalhando aqui é ganhar e perder, a cooperação dentro de um objetivo, os desafios, eu querer enfrentar desafios, e se acontecer alguma coisa, eu continuo nesse enfrentamento. Óbvio que tem a questão os corpos são diferentes, e tem a questão de uns são melhores numas, em função do tamanho, das suas experiências. Então, é isso que eu estou trabalhando nessas brincadeiras aqui. Então, tem que ser claro para ti, por que eu estou fazendo essa brincadeira? Aonde eu quero chegar com aquilo ali? Como que eu vou discutir ao final da aula? E aí, eu coloco lutas. Pode botar uma luta indígena, a partir de uma outra brincadeira que eu já fiz ali. Pode ser uma africana, através de uma brincadeira ali. Então, num jogo e brincadeira, eu vou pegar pode ser até uma brincadeira africana, que depois eu coloco aquilo que fosse uma luta, e depois aquela luta já virou esporte. Então, eu já bati jogos, lutas e brincadeira. Desculpa, jogos, lutas e esporte. E ainda, nessa torcida, esse negócio, eu boto uma música. Então, aqui eu vou fazer uma brincadeira, que pode ser um pique-esconde, trabalhando a questão de todos pegarem todos, boto cores distintas e falo equipes de várias cores. Aí eu posso trabalhar capoeira,
aqui como luta, ela é considerada até um jogo, uma luta, né? E aí, então, eu entro já com um pouco de ritmo para fazer a capoeira. Esse ritmo, depois eu trabalho a questão do ritmo em várias coisas africanas, deixa carnaval, né, e assim por diante. Ou eu faço ao contrário, antes de luta eu trabalho ritmo. Para aí a criança desenvolve o ritmo e o importante para a capoeira. Ao mesmo tempo, esse ritmo para pegar a capoeira, tempo e espaço, que eu estou trabalhando em atividades ginásticas. E que esporte eu trabalho tempo e espaço? Pode ser os de rede, que está vindo bola e eu tenho que correr na direção para acertar a bola, é tempo e espaço. Então, tu pode fazer uma lógica dentro disso tudo, certo? Equilíbrio, matemática, eu posso trabalhar diversas formas. Então, esse slide que vocês já têm, é só compreender que eu, dentro de matemática, eu trabalho e aí, dentro das minhas aulas, eu vou fazendo o quê? Uma junção de coisas, de conhecimento. Não é que não é para ser diferente de tudo, certo? Então, aqui, nesse slide, tem essas questões todas de passagem. Mas de que forma isso? Né? O BNCC lhe diz como formar um plano de ensino. Numa escola